Olá, tudo bem com vocês? Olha, eu tenho uma palavra maravilhosa, vindo quentinha do coração de Deus para o seu coração, e eu quero compartilhar nesse dia uma palavra super bíblica, bibliocêntrica. Eu quero compartilhar algo que Deus coloca no meu coração nesse dia. Eu quero pedir para você ficar conosco até o final do vídeo, porque certamente Deus vai falar ao seu coração. Abra a sua Bíblia na epístola, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4, que diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O apóstolo João está escrevendo aqui na sua carta sobre a fé, e ele diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, quem é nascido de Deus é um vitorioso por natureza, torna-se vitorioso em tudo que faz. E ele deixa aqui um segredo importantíssimo, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas você deve estar questionando aí: mas pastor Pinheiro, e o que é fé? O que é fé? Se abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo 1, nós iremos encontrar uma linda e brilhante definição de fé. Olha o que diz aqui o texto: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Certamente você já ouviu alguém dizer na televisão ou no rádio, ou em outro documentário, que é preciso pegar, tocar, para que possa trazer, para fazer crer no milagre. Não, com a fé é diferente. Eu costumo dizer que precisa pegar para crer quem não é crente, quem não serve a Deus, quem não tem fé. Mas quem tem fé, logicamente, este não precisa tocar ou ver. A fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Como assim, pastor Pinheiro? Olha o que diz a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É algo que eu não peguei ainda, que eu não toquei ainda, não abracei, mas pela minha fé eu estou crendo que isso vai acontecer, que vai chegar nas minhas mãos, que essa bênção vai chegar. E diz ainda: e a prova das coisas que se não vê. Se eu preciso pegar para crer, isso não é fé. Isso não é fé. A fé, ela desafia aquilo que você não vê. A fé desafia aquilo que não existe, para trazer à existência aquilo que ainda não está nas suas mãos. Isso é fé. Observe que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E aqui o escritor aos Hebreus, no versículo 6, ainda desse mesmo capítulo, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, como conseguirei receber algo de Deus sem fé? Como alcançarei o grande prodígio ou milagre da parte de Deus se eu não tenho fé? Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 11 da carta aos Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como buscar a Deus sem fé? É preciso ser movido pela fé para ser conduzido ao milagre que tanto esperamos. Você que me assiste está em busca de um milagre, então se aproxime de Deus, que é quem pode fazer o seu milagre acontecer, e isto faça com fé. Busque a Deus com fé. A fé, ela age naquilo que você não vê, naquilo que você não está esperando, naquilo que você não está tocando, naquilo que você não está pegando. A fé vai além de tudo isso. Uma pessoa movida por fé,
ela crê naquilo que ainda não viu, enquanto que o incrédulo, ele só crê se ver, se tocar. Lembra de Tomé? Tomé era apóstolo de Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos. Quando Jesus, antes de ser Jesus ser crucificado, a Bíblia diz que Judas o traiu, né? Vendeu Jesus, depois se suicidou, e a Bíblia nos mostra que ficaram 11 apóstolos. Jesus havia dito que morreria, daria sua vida, seria sepultado e depois ressuscitaria. O texto de João, o Evangelho de João, nos mostra que certo dia, após Jesus ter sido sepultado, e Jesus ressuscita e aparece aos 10 discípulos que estavam em casa, trancados, de repente orando, buscando a Deus, servindo, prestando o seu culto ao Senhor. Olha o que diz a palavra, Evangelho de João, capítulo 21, salvo engano. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz a Bíblia, capítulo 20, diz a Bíblia que os discípulos estavam reunidos e Jesus aparece. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, ora, haviam matado o seu Senhor, haviam matado o Cristo. E o que mal poderiam eles hesitar em fazer com os apóstolos de Jesus? Com medo dos judeus, tinham ajuntado, chegou Jesus, olha, estavam juntos os 10, e chegou Jesus e disse: Pai, seja convosco. E dizendo isto, mostrou suas mãos, mostrou o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Outra vez Jesus saúda eles e tal, e Jesus tem que ir cumprir outra missão, digamos assim. E de repente eles, em um outro dia, 8 dias após, você vai ver isso no versículo 24 do capítulo 20, que os discípulos estão reunidos agora, os 11, com Tomé. Tomé está presente. E eu imagino que, como Tomé não estava no primeiro encontro que Jesus aparece aos discípulos, né? Jesus aparece ressuscitado, dá instruções aos seus discípulos, orienta os discípulos, saúda os discípulos, né? Mas Tomé não estava. E como Tomé não estava, eu imagino que os discípulos chegaram para Tomé e disseram: olha, Tomé, o Senhor apareceu, Jesus apareceu. Jesus ressuscitou, ele está vivo, do jeito que ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou, apareceu, está vivo, e apareceu aqui a nós. As portas estavam tudo fechadas, mas ele apareceu a si mesmo, aleluia. E Tomé disse assim, olha o que Tomé diz: disseram, pois, os outros discípulos: Tomé, vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. O que Tomé estava ensinando aqui? Que ele era um tipo de crente que só acreditava naquilo que via e pegava. Tomé, ele não era movido por fé. Quem é movido por fé é diferente. Ele não precisa ver para crer, ele crê para ver. Aleluia. Ele não precisa crer, ou melhor, ver para ter fé. Não, ele não precisa pegar para ter fé. Ele, pelo contrário, ele tem fé para pegar e para receber. Então, olha o que diz aqui. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos reunidos dentro de casa, e com ele Tomé. Chegou Jesus entrando, as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, ou seja, Jesus, sabendo que Tomé tinha dito que só cria se visse, só ia crer na ressurreição de Jesus se ele pegasse Jesus, tocasse Jesus. É o incrédulo mesmo, irmãos. Isso é o incrédulo mesmo, porque a pessoa só crê naquilo que vê, só crê naquilo que pega, só crê naquilo que toca. E a fé é diferente. A fé, ela traz à existência as coisas que a gente não está vendo, que a gente não está pegando. Isso é fé. E Tomé é diferente de uma pessoa que tem fé. Ele só crê se vê. Quando Jesus se dirige a Tomé, Jesus vai logo dizendo os pontos onde Tomé havia dito que não cria se não tocasse. Jesus disse para ele: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo,
mas crente. Mas crente. O que Jesus está dizendo para Tomé? Tomé, você tem que crer para ver. Os seus companheiros, eles creram para ver, aleluia, e você só crê quando vê. Quando Jesus mostra a ele, diz: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé parece que já trêmulo, assustado, ele diz assim: Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus olha para ele com aquela graça que Jesus tinha e tem ainda. Aí diz assim: Tomé, porque tu me viste, tu creste. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Isso é fé. Evangelho é fé. Seguir a Jesus é fé. Viver, pregar o evangelho é fé. Acreditar que vamos para a eternidade com Jesus é fé. Tem que ter fé nisso. Tem que ser movido por fé. Então Jesus olha para ele e diz assim: Tomé, né? O que Jesus disse: porque você me viu, você creu. Bem-aventurados que não me viram e creram. Então tem muitas pessoas como Tomé, que só crê se pegar, só crê se ver, se tocar. E a fé é diferente. A fé, ela vê aquilo que você não está vendo, que alguém não está vendo. A fé, ela vai aonde você não pode ir, ela entra onde você não pode entrar. A fé, ela age o impossível, tornando possível, porque isto é fé, né? Então, o texto de Hebreus 11 diz, ele é muito enfático quando ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção ou prova das coisas que se não vê. Eu não preciso ver para ter fé, eu preciso ter fé para ver. Amém? Eu não preciso ver para ter fé, eu preciso ter fé para ver. Você não precisa ver para ter fé, você precisa ter fé para ver, para receber o milagre. Eu gosto muito de uma definição de fé que ao longo dos anos eu aprendi sobre a palavra fé. Eu queria terminar esse pequeno vídeo, compartilhando esse significado de fé, não acrescentando aqui ao versículo 1 de Hebreus 11, jamais, mas apenas ilustrando melhor para você entender o que é fé. Fé, a palavra fé, ela tem duas letras, um F e um E. O F e o E formam uma única sílaba, que essas duas letras juntas formam a palavra fé. E o que é fé nessa definição que eu quero trazer para você entender melhor o que é fé? O F, feitos, e o E, extraordinário. Então, quem tem fé, desfruta feitos extraordinários. O que é uma coisa extraordinária? É algo acima da média, acima do comum, uma coisa que está acima da sua perspectiva. Então, se você tem fé, você vai desfrutar de feitos extraordinários. Lembre-se disso. Fé, duas letras, o F e o E, formando uma palavra chamada fé, com apenas uma sílaba. Mas cada letra desta palavra, cada letra com um significado muito brilhante. O F, feitos, e o E, extraordinários. O que você vai decidir a partir de hoje? Esperar ver, tocar, pegar para ter fé? Ou vai usar a sua fé para ver, tocar e receber o seu milagre? Que Deus em Cristo abençoe você e abençoe a sua família. Que esta palavra tenha edificado você e que você possa ser um vitorioso com a sua fé em Deus. Porque esta, conforme diz o apóstolo João, no capítulo 5, versículo 4 da sua epístola, ele diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte:
Você vai ter autoridade, você vai ter poder de Deus na sua vida. Lembre-se, os milagres de Deus, os feitos extraordinários de Deus são para aqueles que têm fé. Sem fé, como diz o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus tenha fé e creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus abençoe. Se essa palavra abençoou sua vida, abençoou sua família, eu queria que você compartilhasse com seus irmãos, com seus amigos, no grupo de WhatsApp, onde quer que seja, no YouTube, ou olha, no Facebook, ou no outro canal, onde você quiser. Compartilhe, fique à vontade. Se este vídeo, essa palavra edificou sua vida, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho com o nome inscrever-se. Inscreva-se. Ajuda o nosso canal a propagar o reino de Deus. Se você puder, deixe o seu like, o seu joinha, para fortalecer mais o nosso canal, e que Deus em Cristo te abençoe. Te espero no próximo vídeo, trazendo uma palavra de fé, de esperança, para abençoar você e sua família. Que Deus te abençoe.